Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico e mais uma vez, antes de mais nada, obrigado todo mundo que comentou no episódio anterior com feedback sobre esse formato novo que eu tô testando, que mistura um quê de podcast com edições de vídeo. Lembrando que, para quem não sabe, o Jornal Antijurídico também tá nas plataformas de podcast, viu? No Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer e por aí vai. Pois bem, eu li todos os comentários, as críticas, as sugestões, os elogios, as dicas para melhorar o áudio e tal. Tô digerindo e prometo que vou adaptando tudo aos poucos, beleza? Inclusive com a minha ilustre presença física intercalada nos episódios no início ou no final de cada programa. Fiquem tranquilos, vai acontecer, tô aqui em busca da batida perfeita. Então, sem mais delongas, esse é o episódio especial, o monopólio da violência, para falar sobre a indústria da segurança privada, sobre esse tal monopólio da violência, sobre a indústria das armas e brevemente sobre o discurso que deu Gustavo, o novo presidente da Colômbia. Quando a gente não fala o sobrenome da pessoa, parece que ele é meu amigo, né? Que falou Gustavo, novo presidente da Colômbia, lá nas Nações Unidas, certo? Então roda aí a nossa vinheta da depressão. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno. Esse país era feliz, até você era mais feliz. Até ganhar O que é? Não compra vacina para Covid, mas distribui prótese peniana para os seus amigos. Esse país é verde e amarelo! Que esse país não é para amadores, isso você já sabe. Você já sabe também, se assistiu ao episódio Armai-vos uns aos outros, que hoje no Brasil, graças ao desgoverno Bolsonaro, existem mais armas nas mãos dos cidadãos do que nas mãos das Forças Armadas e das polícias. Agora, o que talvez você não saiba, que foi divulgado recentemente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é que temos também mais seguranças privados do que a soma dos contingentes das polícias militares e das Forças Armadas. Esse exército clandestino da segurança privada chega a um total de 1.100.000 pessoas. São essencialmente policiais de folga, vigilantes, pessoas que foram reprovadas nos exames da academia de polícia, agentes que foram expulsos de órgãos de segurança pública e também uma cacetada de gente comum sem qualquer preparo ou qualificação para atuar como segurança. E desse universo de mais de 1 milhão de seguranças privados, mais de 600.000 atuam de forma irregular, sem qualquer tipo de controle da Polícia Federal, o que significa que também não receberam treinamentos adequados e muito menos passaram por exames clínicos. Mas cá entre nós, quem se importa com exames clínicos quando a indústria da segurança privada movimenta 36 bilhões por ano, não é verdade? Bom, para a gente começar a entender o que é viver em um lugar onde há mais seguranças privados do que polícias e forças armadas, a gente precisa passar brevemente por um conceito chamado de monopólio da violência. Você já deve ter ouvido falar disso, mas se nunca ouviu, chegou a sua hora. Essa expressão, esse conceito é de um cara aí chamado Max Weber, simplesmente um dos fundadores da sociologia. Foi ele que apresentou em uma conferência chamada A Política como Vocação, uma definição que se tornou a definição clássica de Estado para o pensamento ocidental. E nessa definição, ele diz que o Estado tem o monopólio do uso legítimo da violência dentro de um determinado território. E isso, ladies and gentlemen, se tornou um dos princípios de todos os Estados modernos, o monopólio da violência. Só o Estado pode aplicar a violência. É também esse monopólio da violência que distingue o Estado ocidental moderno de todas as outras formas históricas de dominação. No entanto, nem tudo são flores, né? Esse monopólio da violência pode ser contestado de várias formas e por vários atores, desde organizações criminosas, insurgentes políticos, terroristas e as empresas de segurança privada. Agora o lance é o seguinte, você sacou que é o Estado o responsável pela nossa segurança através aí do monopólio da violência. Mas o que permite que esse monopólio seja enfraquecido
que a gente dependa cada vez mais da segurança privada são basicamente as mudanças no mercado e na nossa sociedade. A gente precisa entender que a demanda adicional por segurança privada, ela tem tudo a ver com a propriedade privada, principalmente aqui nas cidades, através dos grandes espaços urbanos privatizados, mas que são abertos ao público, como por exemplo os shopping centers e parques. Outro fator que explica isso é a disseminação de ideais neoliberais, do tipo bora privatizar tudo, e também temos a força de partidos de direita no poder que igualmente defendem o setor da segurança privada. Isso quando não são seus próprios políticos que têm empresas de segurança ou que atuam nessa área. Vocês devem lembrar, por exemplo, do Eunício Oliveira. O cara foi até presidente do Senado. Ele tinha uma empresa de transporte de valores, de carro forte, que ele vendeu por mais de R$500 bilhão. Lembrando que empresas de transporte de valores são internacionalmente famosas por lavagem de dinheiro, mas isso é assunto para outro programa. Independente dos shopping centers ou do Eunício Oliveira, o ponto central é que o desenvolvimento da segurança privada acompanha a história do capitalismo. Da mesma forma que a polícia moderna, a polícia na forma do que a gente entende hoje por polícia, surgiu com o capitalismo. Polícia, segurança privada, milícias, vigilantes, justiceiros, toda essa turma anda de mãos dadas e anda lado a lado com o capitalismo. E sobre tudo isso e muito mais, eu recomendo que você assista simplesmente todos os episódios da playlist aqui do canal chamada A História da Polícia. Bom, e para piorar, todo esse boom da indústria da segurança privada totalmente desregulada acontece durante o governo Bolsonaro, que conseguiu tornar o Brasil hoje o país no mundo onde mais cresce o número de grupos de extrema direita, segundo uma pesquisa da Anti-Defamation League. Some a isso o discurso bolsonarista que corrobora a autorização do uso indiscriminado da violência e a normalização do uso da força e pronto! O resultado são episódios cada vez mais frequentes como o de João Alberto Freitas, um homem negro assassinado por asfixia por seguranças do Carrefour. Um deles inclusive era policial militar fazendo bico. Ou então, casos também cada vez mais frequentes de jovens, também negros, que são torturados por seguranças de supermercado, como já vimos em diversos noticiários Brasil afora e adentro. Então, independente de ser segurança privada ou polícia militar, esse policiamento sempre terá como alvo os povos oprimidos, ou seja, pobres e negros. E se nós, enquanto sociedade, já não temos nenhum poder real ou controle sobre a polícia e as suas armas e estratégias, ou sobre o seu orçamento, sobre as medidas disciplinares, as investigações, as negociações de contratos, enfim, tudo, que dirá então da indústria privada? E outra questão que não pode ficar de fora dessa análise, uma tecla que eu vivo batendo em praticamente todos os episódios do Jornal Antijurídico, é o papel da mídia nisso tudo, né? Através do populismo penal midiático. Isso significa que os políticos utilizam da abordagem midiática de acontecimentos violentos que atiçam emoções e paixões na sociedade para passar a boiada, como já diria Ricardo Salles, ou já que estamos em ano de eleição, para prometer passar a boiada em matérias de direito penal, processo penal e políticas criminais, fazendo com que os benefícios eleitorais prevaleçam sobre a efetividade penal do que eles estão propondo, sacou? Isso inclusive tem a ver com o episódio anterior, onde a gente analisou um trecho da campanha eleitoral do Rodrigo Garcia sobre segurança pública, lembram? Comprar as armas mais modernas do mundo para a polícia, tal, tá, ok. Mas qual que é a efetividade disso? Isso é mais efetivo do que renda básica, do que passe livre, moradia popular, banco de alimentos, educação. Isso tudo também é segurança pública. Armas e polícia, na verdade, são fatores de violência, não de segurança. Veja aí, por exemplo, que a Taurus, principal fabricante de armas do Brasil, que por acaso tem o monopólio de fabricação de armas no país, então obviamente que ela é a maior, por ser a única, teve no ano passado o seu melhor faturamento da história,
2 bilhões. Desde que o Bozo foi eleito, a receita deles cresceu em mais de 200% e o lucro em mais de 1000%. Um desempenho tão maravilhoso que fez ela se tornar a terceira maior fabricante de armas curtas do planeta. Mas não foi só o Bolsonaro ou o populismo penal midiático que impulsionaram o crescimento da Taurus. É preciso colocar na conta que ela também exporta suas armas, principalmente para países internacionalmente reconhecidos como grandes violadores de direitos humanos, como Filipinas, Iêmen e Arábia Saudita. Sem contar, é claro, para traficantes de armas, né? Como ocorreu em 2016, quando o Ministério Público acusou 2 ex-executivos da empresa de enviarem 8.000 revólveres para Faris Mohamed Hassan, um famoso traficante de armas iemita. E agora, como diria minha avó, mudando de pau pra caralho, eu queria encerrar esse episódio falando sobre o discurso do presidente recém-possado da Colômbia que ele fez lá nas Nações Unidas nesses últimos dias aí. A maravilha desse discurso foi que ele disse que chegou a hora de todas as potências globais reconhecerem que a guerra às drogas, que já dura mais de 40 anos, fracassou. Eu sei que isso não é nenhuma novidade, na verdade é até bem óbvio, né? Mas é sempre importante que isso seja dito, que isso seja lembrado, demarcado, ainda mais vindo de um presidente da América Latina. Gustavo, meu amigo Gustavo, já vem falando há um tempo sobre legalizar a maconha e a cocaína na Colômbia e sobre a libertação das pessoas que estão atualmente presas por causa dessas drogas. Ele também fez campanha defendendo a redução de danos. Se você não sabe o que é, corre para assistir o episódio Internações Involuntárias aqui do canal. No mais, ele também se opôs à política de extradição de traficantes para serem julgados nos Estados Unidos e prometeu adotar uma estratégia durante seu governo de manter como prioridade e tentar minimizar a violência e a corrupção associadas à guerra às drogas, mais do que tentar suprimir a produção e o próprio tráfico de drogas. Portanto, é sem dúvidas um cara pra gente ficar de olho e acompanhar nesses próximos 4 anos e torcer aí para ser uma influência forte e positiva para outros líderes da América Latina. Então é isso aí, meu povo, eu vou ficando por aqui, não sem antes indicar para vocês um livro que eu adoro, que é um livro chamado Autodefesa, uma filosofia da violência, da editora Ubu e escrito por Elza Dorlan. Eu já falei desse livro algumas vezes, tanto aqui quanto no meu Instagram, e a razão da indicação dessa vez é porque falamos sobre a indústria da segurança privada, e esse é um livro que aborda um pouco da história dessa indústria, principalmente das indústrias israelenses de segurança privada, que são enormes e muito famosas. Várias delas inclusive atuam aqui em São Paulo, em condomínios e bairros de luxo. Também é um livro que conta a história dos justiceiros, dos vingadores, das milícias e, claro, como se defender disso tudo, né? Então também fala sobre os panteras negras, sobre autodefesa coletiva, artes marciais, capoeira, jiu-jitsu, porra, uma onda que eu recomendo demais para vocês lerem. E por fim, antes de me despedir, como sempre, aquele super agradecimento aos colaboradores e apoiadores que mantêm o Jornal Antijurídico de pé, tanto por meio do Apoia-se, com quanto quiser, pelo tempo que quiser, como também através do nosso Pix, jornalantijurídico@gmail.com, um valor isolado dentro do que é possível, confortável ou simbólico para você, beleza? Até semana que vem, valeu, falou!